Quer aprender a declarar os seus fundos imobiliários no Imposto de Renda 2026? Nesse vídeo eu vou explicar como declarar o fundo imobiliário, como declarar o rendimento do fundo imobiliário, bem como as negociações. Vai ser um vídeo bem simples, objetivo e rápido. Meu nome é Rodrigo e é um prazer falar com você como sempre. Antes de mais nada, não esquece, já se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber em primeira mão todo o conteúdo que eu fizer aqui. O que são fundos imobiliários? São fundos de investimento que investem ou em imóveis ou em papéis do setor imobiliário. Mas eu não vou ficar floreando, enrolando muito, porque se você está vendo esse vídeo, com certeza você já sabe o que é o fundo imobiliário. Já vamos direto para a tela do computador e vamos ver no programa como declarar em bens e direitos o fundo imobiliário que você possui. Vem comigo. Bom, com o programa aberto, você vai começar a fazer o preenchimento. Como eu disse, o fundo imobiliário é um bem, é um direito, e ele tem que ser declarado dessa forma, da mesma maneira que você faz com ações. Então você vai vir aqui do seu lado esquerdo, tá bom? Do seu programa, vai descer até a aba Bens e Direitos, vai clicar aqui em Bens e Direitos, vai clicar em Novo, para você poder estar declarando seu fundo imobiliário, vai vir aqui em Grupo. Qual que é o grupo que eu vou colocar? É o Grupo 7, que é o Grupo Fundos. Coloquei o grupo 7. O código, qual que é o código? O código é o código 03, tá bom? Fundos de investimento imobiliário, conforme a lei 8668 de 93. Feito isso, eu tenho que colocar o CNPJ do fundo. Já deixei uma colinha aqui. Vou declarar aqui o XPML11. Então, eu cato aqui o CNPJ. Vou colocar o CNPJ aqui. Rodrigo, não sei aonde é que eu vou encontrar o CNPJ. É simples. Entra lá no Google, pesquisa CNPJ do Fundo Imobiliário XWY. Você vai encontrar lá para fins de declaração, tá bom? E vou colocar também a discriminação que eu também já deixei uma colinha aqui para vocês, ó. Então, esse é o exemplo do XPML11. Como que eu, Rodrigo, declaro, tá? Eu coloco aqui o código de negociação, descrevo o nome do fundo, falo referente a quantas cotas são, em qual corretora está custodiada, bem como o custo médio de aquisição de cada uma dessas cotas. Feito isso, eu vou descer aqui. Cada pessoa declara de uma forma, tá? Essa é a forma com que eu faço. Eu discrimino o máximo que eu consigo aqui para poder facilitar caso a Receita Federal venha a ter alguma dúvida. É algo negociado em bolsa? Sim, fundo imobiliário é. Então eu coloco aqui, sim, negociado em bolsa. Vou colocar o código de negociação na bolsa de valores desse fundo imobiliário, e nesse caso aqui é XPML11. E vou colocar a situação em 31 de dezembro de 25. Ah, em 24 eu não tinha esse fundo imobiliário, comprei em 25. Então a situação lá em 31 de dezembro de 25. No meu caso aqui, eu tinha R$ 849,52 de fundos imobiliários do XPML11. Então, nessa conta demonstrativa, esse seria o valor que eu teria. Feito isso, basta eu clicar aqui em OK e automaticamente o meu fundo imobiliário está declarado na aba Bens e Direitos. Um detalhe, tá? Agora que você já viu como declarar em bens e direitos seu fundo imobiliário, não se esqueça. O valor que você vai colocar é o custo médio de aquisição do seu fundo imobiliário. Não se importe e não coloque, para que você não erre, o valor atualizado da cota. Muitas pessoas cometem esse erro. O valor que você tem que colocar é o valor que você desembolsou para comprar esse fundo imobiliário. Então, é o seu custo médio de aquisição. Uma vez que você declarou em bens e direitos seu fundo imobiliário, você também precisa declarar, claro que numa outra ficha, os rendimentos desse fundo imobiliário. Os fundos imobiliários pagam aquele aluguel mensal. E o detalhe interessante é que esse aluguel mensal ele é isento do pagamento de imposto de renda. Mas uma coisa é ter a isenção de pagamento de imposto, outra coisa é a obrigatoriedade de declaração desse rendimento. E nesse caso, embora você não pague imposto, você tem que declarar. Vem aqui para você ver como é que faz. Bom, como eu disse, os rendimentos dos fundos imobiliários de 2025 eram isentos da tributação, não cobravam imposto de renda. Então, existem duas formas de eu fazer essa declaração. A primeira eu vou mostrar aqui para você. Você vai clicar aqui no fundo imobiliário que você declarou como bens e direitos, vai abrir a aba, você vai descer até o final lá e vai aparecer aqui, ó, rendimento sujeito a tributação exclusiva ou rendimento isento. No caso dos rendimentos dos fundos imobiliários eram isentos. Então basta eu clicar aqui nessa abinha, que vai ser um atalho, e eu já vou cair aonde eu tenho que declarar. Você observa que vai aparecer aqui para mim que o código é 99, são outros, né? Já traz o nome do beneficiário, o CNPJ da fonte pagadora, o nome da fonte pagadora,
traz a descrição do fundo imobiliário, basta você colocar, no caso, o valor que você recebeu. Digamos aqui que eu tenha recebido R$100 a título de rendimentos, a título de dividendos desse fundo imobiliário. E basta eu clicar em OK, automaticamente já vai constar aqui na minha aba de rendimentos isentos não tributáveis aquilo que eu recebi a título de dividendos do XP-ML11. Rodrigo, qual que é a outra forma? Vamos lá. Você está aqui, está em bens e direitos. Você não tem uma aba ali, por exemplo, ou não apareceu para você essa aba por algum motivo no programa. É muito difícil, mas digamos que não tenha acontecido. Basta você procurar aqui, ó. No seu canto esquerdo, você vai vir até aqui, ó, rendimentos isentos e não tributáveis. Vai clicar aqui e você vai estar criando um novo rendimento isento não tributável. Vamos lá. Você vai clicar em novo. Você vai colocar aqui o código 99, porque é outros. Além do código 99, você vai colocar o CNPJ da fonte pagadora. Então, digamos que você tivesse separado ali, como eu falei para você. Você vai clicar aqui, vai pegar o CNPJ, vai copiar, vai colar o CNPJ da fonte pagadora, vai clicar aqui para você colocar o nome da fonte pagadora, já puxou automaticamente. Você vai fazer a descrição, fundo imobiliário XPML11, uma descrição simples aqui, tá bom? E você vai colocar o valor aqui que você recebeu, digamos que fosse R$100. Dessa forma, basta clicar em OK e automaticamente você vai ter declarado o seu rendimento que você recebeu do seu fundo imobiliário. Toma cuidado, tá? No meu caso aqui estão aparecendo dois, por quê? Um eu fiz pelo atalho e o outro eu vi aqui na aba diretamente, na ficha. Você pega aqui e exclui para não ter uma duplicidade e tá tudo certo. Vamos excluir aqui o que está duplicado e tá tudo certo. Você tem na ficha aqui os rendimentos que você recebeu e tem também aqui em bens e direitos o seu fundo imobiliário XP-ML11 no exemplo que nós estamos utilizando. Você já declarou o seu fundo imobiliário na aba bens e direitos, já declarou a rentabilidade, os dividendos em rendimentos isentos não tributáveis e você precisa declarar a venda do seu fundo imobiliário. Ao contrário do que acontece com as ações, onde se você vendeu até 20 mil no mês com lucro, você tem a isenção do pagamento de imposto de renda, nos fundos imobiliários, qualquer que seja o lucro, ele é tributado. Então, se você vendeu um fundo imobiliário, independente se foi 20 mil, se foi R$100, se foi 50 mil, você tem que recolher imposto de renda sobre o lucro que você teve na venda desse fundo imobiliário. Como que esse recolhimento é feito, Rodrigo? Ele é feito por meio da emissão de uma DARF. Você vai emitir uma DARF, essa DARF deverá ser paga até o último dia útil do mês seguinte à realização da venda. Não se esqueça disso. Então, você tem que recolher o imposto por meio da DARF e também tem que declarar isso no seu imposto de renda. E agora eu vou te mostrar como que você faz isso. Bom, já declaramos o fundo imobiliário na aba Bens e Direitos e já declaramos também o rendimento na aba Rendimentos isentos e não tributáveis. Eu fiz a negociação desse fundo imobiliário, eu preciso declarar essa compra ou essa venda com lucro ou com prejuízo. Como eu disse, não tem a isenção do imposto de renda aí, como acontece nas ações, nas vendas até 20 mil com lucro no mês. No caso do fundo imobiliário, qualquer valor que você vendeu, você tem que recolher o imposto de 20%. E onde é que eu vou declarar isso? Onde é que eu vou informar isso? Eu vou vir aqui no canto esquerdo, onde tem as fichas, e vou descer aqui, ó, até a renda variável. Cliquei em renda variável e vou clicar aqui em operações EFIS ou FIAGRO. Cliquei aqui, já aparece para mim essa aba que mostra todos os meses do ano, o resultado líquido, mostra também base de cálculos, prejuízos a compensar, tudo isso. O que eu vou colocar aqui? Digamos que em fevereiro eu tive a venda de R$200 em fundos imobiliários com lucro. Vou colocar aqui o valor total que eu tive de lucro. E vou colocar no final aqui, correspondente a essa linha de fevereiro, o quanto eu recolhi a título de DARF, que eu disse para você que você tem que recolher. E você vai colocar aqui no caso, digamos que em fevereiro você tem recolhido a título de DARF R$15. E aí você vai estar informando. É exatamente dessa forma, não tem segredo. Ah, em abril, digamos que em abril eu tive um prejuízo, vendi os fundos imobiliários e tive um prejuízo de R$100. Então eu coloco o valor negativo e coloco R$100. Nesse caso, como eu tive prejuízo, eu não recolhi nada a título de DARF. E assim por diante. Lembrando que, se eu tive a venda em fevereiro,
eu vou recolher esse imposto via DARF até o último dia do mês subsequente. Não se esqueça disso. Até o último dia útil do mês seguinte, você tem que recolher esse imposto por meio de uma DARF. Então é assim que você declara. Aqui você declara os lucros e os prejuízos totais do mês, e aqui do lado você coloca os impostos que foram pagos por meio de DARF referente àquele determinado mês. Dessa forma, os seus fundos imobiliários estarão declarados e você não vai ter problema com a Receita Federal. Bom, agora você já sabe como declarar o seu fundo imobiliário na aba Bens e Direitos, já sabe declarar os dividendos na aba Isentos e Tributáveis e sabe como declarar também a negociação na renda variável Fundos Imobiliários. Não se esqueça de observar, de utilizar como norte a nota de corretagem que você tiver das suas negociações. Além disso, verifique se essa nota de corretagem está batendo com o informe de rendimentos que a sua corretora ou seu banco te fornecem. Fazendo isso, você não vai ter problema. Os erros mais comuns, por exemplo, é a pessoa declarar o fundo imobiliário, na hora de colocar ali nos bens e direitos o valor, colocar o valor atualizado. Ele multiplica a quantidade de cotas pelo valor atualizado e isso vai trazer um erro, porque o que você tem que colocar é o custo que você teve para adquirir essa quantidade de cotas, o custo médio de aquisição e não o valor de negociação no momento que você está declarando. Seguindo esses passos, você não vai ter problema. Não vou me alongar mais no vídeo, o vídeo era esse, era direto, era rápido. Eu tinha prometido fazer esse vídeo, tive problemas técnicos e estou refazendo ele agora. Espero poder te ajudar de alguma forma, tá bom? Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, comenta, manda esse vídeo para quem está fazendo imposto de renda aí. Eu espero ter te ajudado. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo. Fica com Deus.